pessoal, bem-vindos, eu sou o professor Pinguim. Estamos de volta mais uma semana a falar sobre matemática, falar sobre matemática bonita, com matemática interessante. Toda segunda-feira lançando algum vídeo novo com alguma coisa que seja útil, divertida, bonita sobre matemática. Que não é só aquela coisa técnica que seus professores estão falando e depois cobrando a sua prova. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal. A ideia do nosso canal é justamente ilustrar alguns exemplos de coisas que são interessantes, são bonitas, são úteis. Espero que vocês estejam curtindo até aqui. Hoje a gente vai dar sequência sobre a nossa pequena série de vídeos que fala sobre séries de Taylor e de Maclaurin. Na semana passada a gente fez um vídeo bem completo falando da parte histórica da série de Taylor e de Maclaurin, deduzindo, detalhado como é a série de Maclaurin e fazendo um pequeno exemplo rápido sobre a função exponencial. Hoje a nossa ideia é aprofundar um pouco mais esses conceitos, fazer mais exemplos, dar alguma aplicação técnica e falar das séries de Taylor além das séries de Maclaurin. Bora lá? Vamos começar? Da última vez que a gente se encontrou, na semana passada, se você estiver vendo conforme os vídeos são lançados, ou seja lá quando você clicou, caso você não esteja vendo eles assim que eles são lançados, a gente falou um pouco sobre séries de Taylor e séries de Maclaurin, que são processos que você tenta pegar uma função genérica e aproximá-las por polinômios, e tem um grau que não tem nem infinito. E aí, nesse momento, a gente pode chamar de séries em vez de polinômio. Essa ideia de você pegar uma coisa que é finita, mas aproximar ela usando coisas infinitas, é uma ideia muito velha, ela data do tempo dos gregos, já deu muita confusão, que a princípio é um negócio que não faz muito sentido você pegar infinitas coisas e somando elas e ao final você tem um resultado que é finito. A gente discutiu um pouco sobre o paradoxo de Zeno e a ideia de Arquimedes. Também outra coisa legal que a gente fez no vídeo passado foi deduzir a série de Maclaurin, que é a série dada por essa bonita expressão. Uma função você pode igualar ela como sendo a soma entre a função no zero, a derivada no zero vezes x, a derivada segunda no zero x quadrado vezes fatorial, a derivada terceira no zero x fatorial, e somando isso, termos genéricos, você tem a derivada enésima no zero vezes x elevado a n fatorial, e vai somando isso infinitas vezes até que, eventualmente, você vai ter esta expressão aqui destacada, que é a forma mais simplificada da série de Maclaurin. No vídeo passado, a gente também fez um exemplo simples disso, que era da função exponencial, que ela é fácil de fazer as contas porque a derivada da exponencial é exponencial e a derivada da exponencial é exponencial, e assim fica fácil a gente fazer as contas e substituir e obter que a exponencial pode ser escrita por essa forma. Caso você tenha ficado curioso sobre os detalhes que a gente discutiu, sobre o paradoxo de Zeno, sobre a soma de Arquimedes, e não viu o vídeo passado, aqui em seu vídeo está passando agora o cardzinho se você tiver curiosidade de ver. Mas se você entendeu bem esse resumo, vamos seguindo, vamos falar de novidade então. E agora vamos seguir com as novidades. Na semana passada a gente fez um exemplo que foi escolhido baseado numa única coisa. Ela tinha que ser uma função que era fácil de derivar. E a gente escolheu a função que era mais fácil do mundo de derivar por sugestão do Luke. Olha só, ele já apareceu de novo. Feliz que ele gostou de ter dado essa ideia, porque essa ideia foi muito boa, fez muito bem no vídeo passado. Olha só, você tá ficando metidinho já, hein, Luke? Já tá querendo aparecer mais no vídeo. Mas tudo bem, vamos seguir porque a sua ideia é boa, suas sugestões são boas. Vamos fazer mais exemplos que sejam desse estilo, então. Vou começar o vídeo já fazendo dois exemplos para determinar as séries de Maclaurin com funções que sejam fáceis de derivar. Para isso, uma observação rápida, algumas derivadas que são conhecidas e são fáceis, estão tabeladas. Pegando a função seno de x, a derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. A derivada de menos seno é menos cosseno, e a derivada de menos cosseno é seno. Sim, eu pretendo fazer um vídeo onde eu explique isso detalhado de onde isso veio. Não vai ser hoje, mas por enquanto só acreditem ou aceitem que isso é uma ideia válida. A derivada de seno é cosseno, de cosseno é menos seno, de menos seno é menos cosseno, volta a ser seno. Graças a ter esse ciclo, cada 4 derivadas ele repete, se a gente for fazer as deduções das séries de Maclaurin, a gente pode calcular as derivadas e a cada 4 iterações ela vai repetir. Então fica fácil da gente achar um padrão e escrever a fórmula como soma Maclaurin infinita, porque a cada 4 termos ele vai repetir quem são os coeficientes. Começando então com o primeiro exemplo. Vamos calcular a série de Maclaurin da função seno. Para isso, eu vou montar uma pequena tabela. Se a nossa função é seno, então na origem ela vale 0, porque seno de 0 é 0. A derivada de seno é cosseno, e na origem vale 1. A derivada de cosseno está tabelada, ela é menos seno, como seno de 0 é 0, substituindo vai dar 0. A derivada de menos seno é menos cosseno, e substituindo o 0, o resultado é menos 1. A partir daqui, as coisas começam a repetir. A derivada quarta volta a ser seno, e na origem ele volta a ser 0. Como ele vai ficar repetindo a cada 4 termos, isso quer dizer que o padrão dos coeficientes da nossa série de Maclaurin vão ser sempre esses. 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. Ele vai repetir, vai ficar fazendo isso e vai fazer um ciclo. Graças a isso, fica fácil a gente equacionar. Aqui foi escrito muito rápido os primeiros termos da nossa fórmula. E vamos substituir os valores usando aquele padrão.
0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. De novo, mega acelerado, como se essa fosse uma velocidade normal de escrita e não um truque de edição. A gente tem aqui os primeiros termos substituídos desse padrão. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0. Para ficar mais simples a gente ver os padrões, eu vou eliminar os termos nulos. E em vez de escrever 1 vezes x, eu vou escrever só x. E menos 1 vezes x cubo, só menos x cubo. E vamos adicionar alguns outros termos que estavam dentro das reticências. Está deduzida a nossa série de Maclaurin, pelo menos no formato expandido, usando reticências. Para escrever isso no formato compacto, a gente precisaria ver padrões. Primeira coisa, o sinal. A gente tem um termo positivo, um termo negativo, um termo positivo, um termo negativo, um termo positivo, um termo negativo. Isso faz com que o sinal fique trocando. 1, menos 1, 1, menos 1. O jeito matemático de representar isso é representar essa troca de sinal usando menos 1 elevado a n. Quando n for par, menos 1 elevado a qualquer número par é 1, e quando n for ímpar, menos 1 elevado a números ímpares é menos 1. Isso vai fazer com que você tenha representação da alternância de sinal. Os x's que aparecem, eles aparecem sempre elevados a números ímpares. X a primeira, x ao cubo, x a quinta, x a sétima, x a nona. Para representar números ímpares, a gente pode usar 2n mais 1, porque n sendo qualquer número, 2n é o dobro dele, que é par, quando você põe mais 1 ele passa a ser ímpar. E como o mesmo número da potência do x é o mesmo número embaixo no fatorial, a gente põe 2n mais 1 fatorial embaixo para representar isso. Essa é a representação da nossa série de seno, que, graças à magia da edição, pode ser apresentado com uma letra um pouco mais bonita. E aqui nós temos a série que representa seno de x. Dá para fazer um exemplo muito parecido com a função cosseno, o padrão é o mesmo. Vou começar calculando as primeiras derivadas e avaliando elas no zero. Calculados são basicamente as mesmas contas do exemplo anterior, com uma diferença que é como se eu estivesse fora de fase, ou fora de tempo, se você é mais fã de música. A gente tem 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, e vai repetir esse padrão como sendo os coeficientes. Para montar a nossa série, a gente escreve as mesmas coisas genéricas, e depois de escrever essas coisas genéricas, eu vou substituir os termos usando aquele padrão. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Feito isso, para ficar mais fácil de identificar o padrão, vou simplificar os zeros, e está montado a forma expandida na nossa série de Maclaurin. Para escrever a forma simplificada, vamos usar as mesmas ideias do anterior. Essa série também troca de sinal, então vamos começar com aquele termo de alternância de sinal. Menos 1 elevado a n. Agora o x está elevado às suas potências pares. X elevado a 0, x elevado ao quadrado, x elevado à quarta. Então a gente apresenta números pares como sendo 2n. E o mesmo 2n que está em cima é o mesmo 2n que está embaixo no fatorial. Feito isso, está aqui a nossa série de Maclaurin com a função cosseno. Vamos agora dar uma incrementada e vamos começar a fazer alguns exemplos com números. Um exemplo básico, simples, rápido. Vamos tentar aproximar o valor do cosseno de 15 graus usando uma série de Maclaurin que tem até o grau 4, ou polinômio de Maclaurin de grau 4. Os dois termos são bem aceitos. E para fazer as... Poxa, Lucas, você me assustou dessa vez. Por que tem que parar as gravações? O que está acontecendo? Muito esperto esse cachorro, porque ele tem razão. A partir do momento que a gente está trabalhando com funções, a unidade de medida graus não serve mais nem para seno, nem para cosseno, nem para tangente. Quando a gente faz coisas com função, os ângulos têm que estar obrigatoriamente em radianos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter 15 graus para radianos. Vou fazer isso agora, não vou deixar para o vídeo futuro, porque é uma coisa muito simples. Basicamente, π são 180 graus, 15 graus são x radianos. E é uma regra de 3, graças ao fato de ser proporcional, que simplificando vai ser π sobre 8. Então a gente pode trocar esse 15 graus aqui por π sobre 8 antes de fazer as contas. Agora sim, agora dá pra gente começar. Vamos trabalhar com a série de Maclaurin, então, para essa coisa. Já foi deduzido, a gente não precisa deduzir de novo. O cosseno de x, ele era 1 menos x quadrado sobre b fatorial, mais x a quarta sobre 4 fatorial, mais outros termos. Cada termo que a gente vai calculando, principalmente graças ao fatorial, ele diminui muito rápido o tamanho dele em relação aos outros termos da nossa série. O que faz com que quanto mais para frente são os termos que a gente está ignorando, melhor vai ser a nossa aproximação. E quanto mais termos a gente usar no começo da série, mais significativos eles são. Então, se a gente fizer só até o grau 4, o resultado não é mais exato, mas ele vai ser uma aproximação. E se o cosseno de x é aproximadamente 1 menos x quadrado sobre 2 fatorial mais x quarta 4 fatorial, trocando x por π sobre 8, a gente tem
esse valor, que não é tão difícil assim converter em decimal usando uma calculadora. Usando uma calculadora, digitando os valores, é esse número aqui. Ah, Luke, boa pergunta. Será que a gente está com um resultado que é preciso? Será que esse resultado é bom? Um jeito simples de conferir é verificando na calculadora o valor real de cosseno de π sobre 8, ou cosseno de 15 graus, e vendo por quanto a gente errou. Vai fazendo a diferença mesmo proporcional entre eles. Arredondando na oitava casa decimal, a gente obteve esse valor, mesmo descrito no slide anterior. Eu passo que o resultado exato é 0.92387953. De novo arredondando na oitava casa. Fazendo a diferença entre eles para ver por quanto a gente errou, a nossa margem de erro é de 0.00055%. Isso é muito preciso. O Luke concordou. Uma coisa que eu acho que é relevante comentar sobre isso. A gente usou a calculadora para calcular o valor exato do nosso cosseno de 15 graus, ou cosseno de π sobre 8. Se a gente já tem uma ferramenta para calcular o valor exato, parece meio estúpido a gente usar uma série para calcular o valor aproximado. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é o background histórico de quando a gente está trabalhando isso. Esses resultados eles vieram há mais de 2 séculos atrás, quando você não tinha nenhum aparelho para fazer. Hoje o que você tinha mais moderno para fazer conta em termos de ferramentas para calcular eram os ábacos. Deixa eu botar uma foto de um ábaco aqui do meu lado. Isso aqui é um ábaco. E aquela era a ferramenta mais moderna que você tinha que fazer conta. Seno, cosseno, tangente são funções que têm muitas aplicações práticas. Engenharia, arquitetura, construção de pontes, estradas. Existe uma chance que você precise usar a trigonometria básica que seja para calcular uma inclinação de uma rampa, a altura, ou o material necessário para fazer um telhado. Existem várias aplicações simples e rápidas para seno, cosseno e tangente. Se você está num mundo que não tem calculadora, você tem uma ferramenta que te permitisse, fazendo só contas de mais e menos vezes, dividir, aproximar um cosseno por um polinômio ou um seno por um polinômio, é uma coisa que revoluciona a vida de quem está trabalhando com isso. Hoje, essa aplicação específica faz um pouco menos de sentido porque a gente tem ferramentas que calculam isso muito rápido. Mas é interessante que, em vez de você fazer contas de mais, menos vezes dividir com polinômios de grau até 4, você consegue acertar o valor de um cosseno com uma margem de erro 0.00055. É muito impressionante, é muito legal. É uma das razões pelas quais eu admiro tanto esse tópico de matemática. É um dos meus tópicos favoritos de toda a minha vida. Se considerar que eu estou estudando matemática mais a fundo desde que eu entrei na minha primeira graduação, já tem 20 anos que eu estou vendo isso. E esse ainda é um dos meus tópicos favoritos. E é uma coisa que é muito legal. O Luke mesmo concorda que acha isso uma coisa muito legal. Agora o Luke está indo lá fazer divulgação científica. Tchau, Luke, foi bom ver você essa semana. Por enquanto é isso. Ainda tem mais coisas interessantes para falar da série de Taylor e de Maclaurin, incluindo uma das coisas que eu tenho a intenção de falar, que é o que vários matemáticos consideram como sendo a fórmula mais bonita do mundo. Não vou falar muito sobre ela hoje, para não dar muito spoiler, mas já está planejado que na semana que vem nós vamos falar sobre isso. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão de tema, algum tópico, alguma dúvida que você queira comentar, tem um comentário aí embaixo, deixe nos comentários, eu tenho respondido bastante os comentários. Se vocês quiserem uma outra coisa também para entrar em contato comigo, tá aqui meu e-mail passando do lado. Lembrando vocês que eu também sou professor, eu também dou aulas particulares de matemática, ensino médio, superior. E agradecendo vocês por estarem comigo mais uma semana, vendo mais um desses tópicos de como a matemática tem coisas interessantes, como a matemática tem coisas bonitas. E deixando um convite para vocês, se vocês têm algum amigo que acha isso interessante, mostra o vídeo para ele, mostra o canal para ele. O nosso canal já está para fazer meio ano e pontualmente toda segunda-feira postando um vídeo. Feliz com todo o retorno de vocês. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa semana, fiquem bem e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!